No dia do meu noivado, peguei meu noivo aos beijos com minha irmã. Então tomei uma decisão cruel. Meu nome é Manuela. Tenho 28 anos. E até hoje ainda sinto o cheiro das flores brancas que enfeitavam o salão naquele sábado de março. Era o dia do meu noivado com Rafael. E eu havia acordado às 5 da manhã com aquela sensação de borboletas no estômago que não me deixava em paz há semanas. Sorocaba acordava devagar naquela manhã. E da janela do meu quarto, conseguia ver a cidade se espreguiçando sob o sol dourado. Tudo parecia perfeito. Meu vestido azul marinho estava passado e pendurado com cuidado. As lembrancinhas estavam embaladas em papel de seda cor-de-rosa. E Rafael havia mandado uma mensagem carinhosa dizendo que mal podia esperar para me ver. Hoje é o nosso dia, amor, havia escrito, seguido de uma fileira de corações vermelhos. Passei a manhã inteira no salão de festas da família. Um espaço simples, mas acolhedor, no bairro Jardim Santa Rosália. Minha mãe, Dona Neuza, comandava a decoração com sua habitual precisão militar, enquanto meu pai, seu Carlos, testava o som pela 10ª vez. Michele, minha irmã mais nova, chegou tarde como sempre, mas trazia um sorriso radiante que me tranquilizou. Desculpa a demora, Manu, disse ela, me abraçando forte. Queria estar perfeita para o seu dia especial. Ela estava mesmo linda naquele vestido verde que realçava seus olhos claros. Michele sempre teve essa facilidade de chamar atenção sem esforço, e hoje não seria diferente. Mas era o meu dia, e pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente especial. Rafael chegou pontualmente às 3 da tarde, lindo no seu terno azul marinho que combinava com meu vestido. Seus olhos castanhos brilhavam quando me viu, e por um momento, todas as inseguranças que eu carregava há anos simplesmente desapareceram. Ele me beijou de forma delicada, sussurrando no meu ouvido. Você está deslumbrante, meu amor. Mal posso esperar para que sejamos oficialmente noivos. Os convidados começaram a chegar. Tios, primos, amigos do trabalho, vizinhos queridos. O salão foi se enchendo de risadas e conversas animadas. Minha prima Ana comentou como eu estava radiante. E Dona Conceição, nossa vizinha de sempre, não parava de elogiar a decoração. Tudo caminhava como eu havia sonhado. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando Rafael deslizou a aliança prateada no meu dedo anelar, senti meu coração quase explodir de felicidade. Finalmente, depois de tantos relacionamentos que terminaram em desilusão, eu havia encontrado alguém que me amava de verdade. Com esta aliança, eu prometo te amar e te respeitar sempre, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos. As pessoas aplaudiram. Algumas até choraram. Eu estava nas nuvens. Foi durante o coquetel, quando a festa estava no seu auge, que percebi que havia esquecido as lembrancinhas especiais no porta-malas do meu Corsa. Eram pequenos potinhos de mel com etiquetas personalizadas que eu havia feito com tanto carinho. Não podia deixar os convidados irem embora sem eles. E vou só buscar as lembrancinhas no carro, avisei para Rafael, que estava conversando animadamente com meu irmão Gustavo. Volto em 5 minutos. Quer que eu vá com você? Ele perguntou, mas eu já estava caminhando em direção à saída. Não precisa, o amor. Fica aí recebendo os parabéns. Saí pela porta principal e contornei o salão por fora para chegar ao estacionamento. O dia estava quente, e eu caminhava devagar para não amassar o vestido nem suar demais. Peguei as 2 sacolas com os potinhos e decidi voltar pelos fundos do salão, onde havia uma porta que dava direto para a cozinha. Foi quando cheguei perto da janela dos fundos que ouvi vozes abafadas. Reconheci imediatamente o tom grave de Rafael. Meu coração deu um pulo. Talvez ele estivesse me procurando. Mas quando me aproximei mais, congelei. Através da vidraça semi-embaçada, vi uma silhueta masculina colada a uma silhueta feminina. Não podia ser. Meus olhos demoraram alguns segundos para processar o que estava vendo, como se meu cérebro se recusasse a aceitar a realidade. Era Rafael. Era minha irmã, Michele. Eles estavam se beijando com uma paixão que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. As mãos dele estavam nos cabelos dela, e ela gemia baixinho, como se estivesse sentindo prazer. Não era um beijo acidental, não era um momento de confusão, era desejo puro. As sacolas escorregaram das minhas mãos e os potinhos de mel se espalharam pelo chão, alguns quebrando com um barulho seco. Minha garganta travou. Meus pulmões esqueceram como respirar, e por um momento infinito, fiquei ali parada,
assistindo minha vida inteira desmoronar em câmera lenta. Então a dor chegou, uma dor física, visceral, que começou no peito e se espalhou pelo corpo inteiro como fogo. E com a dor veio a raiva. "Rafael!" Gritei com toda a força dos meus pulmões. O som da minha voz ecoou pelo salão e pelo pátio. Eles se separaram imediatamente, com os olhos arregalados de pânico. Rafael tentou falar, mas eu já estava empurrando a porta dos fundos e entrando como um furacão. "Seus filhos da puta!" berrei, sem me importar com quem estava ouvindo. O salão inteiro ficou em silêncio. Todas as conversas pararam. Todos os olhares se voltaram para mim. Meu pai deixou cair o copo que estava segurando. Minha mãe empalideceu. E ali, no meio do meu dia mais feliz, com minha aliança de noivado ainda brilhando no dedo, eu descobri que o amor da minha vida e minha própria irmã haviam acabado de destruir tudo o que eu acreditava sobre mim mesma. O silêncio que se seguiu ao meu grito foi ensurdecedor. 60 pessoas me encaravam como se eu fosse um animal ferido que acabara de atacar sem motivo. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva, mas não conseguia parar de tremer. Rafael estava parado na porta dos fundos, com os lábios ainda inchados e uma marca de batom cor-de-rosa no canto da boca, o mesmo tom que Michelle usava. Minha irmã se escondia atrás dele, ajeitando o vestido verde com mãos trêmulas, mas seus olhos não demonstravam arrependimento. Havia algo ali que eu nunca tinha notado antes. Uma satisfação cruel, como se ela finalmente tivesse conseguido algo que sempre quis. "Manuela, deixa eu explicar." Rafael começou a falar, dando um passo em minha direção. "Não se atreva," cortei, erguendo a mão para que ele parasse. "Não se atreva a chegar perto de mim." Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, ecoando pelo salão. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras simplesmente nos observavam boquiabertas. Meu pai tinha o rosto vermelho de constrangimento, e meu irmão Gustavo parecia não saber se deveria me apoiar ou acalmar os ânimos. Foi então que minha mãe se aproximou. Dona Neuza, sempre tão controlada, sempre tão preocupada com as aparências, caminhou até mim com passos firmes. Por um momento, pensei que ela fosse me consolar, me defender, ser a mãe que eu precisava naquele momento devastador. Em vez disso, ela segurou meu braço com força e sussurrou no meu ouvido, mas alto o suficiente para algumas pessoas ouvirem. "Para com essa cena ridícula, Manuela. Você está fazendo papel de louca na frente de todo mundo." Senti como se ela tivesse me dado um tapa. Olhei nos olhos da minha própria mãe e vi frieza, impaciência, como se eu fosse a culpada por estragar a festa. "Mãe, você viu o que eles fizeram?" Perguntei, com a voz embargada. "Você viu Rafael beijando a Michelle?" Dona Neuza suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. "Manuela, você sempre foi muito dramática. Talvez tenha sido só um mal-entendido, um beijo no rosto que você interpretou errado." "Um beijo no rosto?" Explodi novamente. Eles estavam se agarrando, mãe, com língua. As mãos dele estavam no cabelo dela. As pessoas ao redor começaram a murmurar mais alto. Ouvi fragmentos de conversas. "Que situação constrangedora. Pobrezinha. Sempre soube que essa Michelle era safada." Mas minha mãe não se abalou. Pelo contrário, sua voz ficou ainda mais cortante. "Você sempre exigiu demais dos outros, Manuela. Sempre teve expectativas muito altas. Talvez o Rafael só tenha procurado um pouco de carinho, de atenção que você não soube dar." Aquelas palavras me atingiram como uma lâmina. Minha própria mãe estava culpando a mim pela traição do meu noivo com minha irmã, no meu dia de noivado, na frente de toda a nossa família e amigos. Olhei para meu pai, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse. Seu Carlos apenas abaixou a cabeça e ficou mexendo no copo vazio que tinha na mão, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. "Pai?" chamei, com a voz quebrada. Ele me olhou por alguns segundos, e pude ver que estava desconfortável. Mas tudo o que disse foi: "Manu, filha, talvez seja melhor a gente conversar sobre isso em casa, longe de todo mundo." Gustavo se aproximou e tocou meu ombro delicadamente. "Manu, vamos sair daqui. Todo mundo está olhando." Eu me virei para ele, meu irmão mais velho, aquele que sempre me protegeu quando éramos crianças. "Você também acha que eu estou exagerando, Gus?" Ele hesitou por um momento longo demais antes de responder. "Eu acho que é melhor evitar barraco, né? Vamos resolver isso em família." Naquele momento, compreendi com uma clareza dolorosa que eu estava completamente sozinha. Minha família inteira havia escolhido proteger Michelle
e preservar as aparências em vez de me apoiar. Rafael continuava calado como um covarde, sem sequer tentar me impedir quando comecei a tirar a aliança do dedo. Manuela, não faz isso, ele finalmente murmurou. Não faz o quê? Não me dou ao respeito? Respondi, jogando a aliança nos seus pés. Apega essa aliança e enfia no cu, Rafael. Algumas senhoras mais velhas suspiraram escandalizadas, mas eu não me importava mais. Caminhei até Michele, que estava encostada na parede como se quisesse desaparecer. E você, disse, parando bem na frente dela. Você que sempre teve tudo. Você que sempre foi a preferida. Não conseguiu nem deixar eu ter esse momento? Michele finalmente me encarou, e pela primeira vez na vida, vi quem ela realmente era por trás daquele sorriso doce. Seus olhos estavam secos, sem lágrimas verdadeiras. Foi só um beijo, Manu. Não significa nada. Um beijo que durou 5 minutos, e que vocês só pararam porque eu gritei. Respondi, sentindo uma raiva fria tomar conta de mim. Virei-me para encarar todo o salão. 60 pessoas que vieram celebrar minha felicidade, e agora assistiam minha humilhação, como se fosse um programa de televisão. A festa acabou, anunciei. Podem ir embora. Não há mais nada para comemorar aqui. Peguei minha bolsa, passei por entre os convidados que se afastavam para me dar passagem e saí do salão sem olhar para trás. Consegui ouvir minha mãe sussurrando para alguém. Ela sempre foi muito temperamental. Entrei no meu Corsa, liguei o motor e dirigi até meu apartamento com lágrimas escorrendo pelo rosto. No banco de trás estavam as 2 malas que eu havia arrumado para a lua de mel que nunca aconteceria. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi trancar a porta e desligar o celular. Não queria ouvir pedidos de desculpa hipócritas nem explicações. Queria apenas ficar sozinha com minha dor. Naquela noite, deitada na cama, ainda vestida com o vestido azul marinho que deveria ter sido especial, compreendi que tinha perdido muito mais do que um noivo. Tinha perdido a confiança na minha família, na pessoa que eu amava, e principalmente em mim mesma. As semanas que se seguiram passaram como uma névoa cinzenta. Meu pequeno apartamento no bairro Vila Hortência se tornou minha prisão voluntária. As cortinas permaneciam fechadas, e eu perdi completamente a noção do tempo. Acordava às 2 da tarde, tomava café às 5 e às vezes jantava de madrugada, quando conseguia comer alguma coisa. O telefone tocava constantemente nos primeiros dias. Rafael tentou me ligar mais de 50 vezes. Michele mandou mensagens intermináveis no WhatsApp, tentando se explicar. Minha mãe ligava para dizer que eu estava exagerando e que deveria superar logo isso. Depois de uma semana, cansei e bloqueei todos os contatos da minha família. O trabalho foi a primeira coisa que desmoronou. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa pequena empresa de materiais de construção no centro de Sorocaba. Depois de 3 dias faltando sem justificativa, meu chefe, seu Arnaldo, apareceu na minha porta. Manuela, o que aconteceu com você? Perguntou, me vendo de roupão e chinelos no meio da tarde. Estamos preocupados. Tentei explicar que estava doente, mas ele não acreditou. Seu Arnaldo sempre foi uma pessoa direta, sem papas na língua. Olha, eu não sei o que aconteceu na sua vida pessoal, mas você precisa se decidir. Ou volta a trabalhar amanhã, ou eu vou ter que contratar outra pessoa. Olhei para ele através da fresta da porta entreaberta e percebi que não conseguiria. Não conseguiria fingir que estava bem, sorrir para os clientes, fazer planilhas como se nada tivesse acontecido. Eu não consigo, seu Arnaldo. Me desculpa. Ele suspirou, com um olhar que misturava pena e decepção. Tá bom, Manu. Vou mandar seu acerto pelos correios. Mas cuida de você, viu? Não deixa a vida te derrubar desse jeito. Quando fechei a porta, desabei no chão da sala e chorei até não ter mais lágrimas. Agora, além de ter perdido meu noivo e minha família, eu havia perdido meu emprego, minha fonte de renda, minha independência. Os dias se arrastavam vazios e iguais. Eu assistia a programas aleatórios na televisão, comia miojo e biscoito água e sal, e passava horas deitada olhando para o teto. A depressão se instalou como uma sombra pesada que me seguia por todos os cômodos. Algumas noites, eu ficava acordada até às 5 da manhã, remoendo cada detalhe daquele dia terrível. Por que Michele fez isso comigo? Será que Rafael nunca me amou de verdade? Como eu não percebi os sinais? Por que minha própria mãe me culpou? As perguntas giravam na minha cabeça como um carrossel diabólico que nunca parava.
Eu comecei a acreditar nas palavras da minha mãe. Talvez eu realmente exigisse demais das pessoas. Talvez eu fosse dramática, difícil de amar, problemática demais para merecer felicidade. Foi numa quinta-feira chuvosa, quase um mês depois do noivado, que minha vida deu uma pequena guinada. Eu estava jogando o lixo no corredor, quando uma mulher de uns 35 anos, com cabelos cacheados e um sorriso caloroso, se aproximou. Oi, você é a Manuela, né? Eu sou a Bia, sua vizinha do 204. Tentei forçar um sorriso, mas minha cara devia estar péssima. Bia me olhou com uma expressão de preocupação genuína. Você está bem? Faz tempo que não te vejo por aqui. Algo na voz dela me quebrou. Talvez fosse a gentileza simples, ou talvez fosse o fato de alguém finalmente perguntar como eu estava de verdade, sem me julgar. Não, respondi, com a voz embargada. Eu não estou bem. Bia tocou meu braço delicadamente. Quer tomar um café? Eu acabei de fazer um bolo de cenoura. Normalmente, eu teria recusado, mas havia algo em Bia que irradiava tranquilidade e segurança. Aceitei. O apartamento dela era pequeno como o meu, mas completamente diferente. Tinha plantas nas janelas, quadros coloridos nas paredes, almofadas bordadas no sofá. Cheirava a canela e baunilha. Era um lar de verdade, cheio de vida e carinho. Senta aí que eu trago o café, disse ela, desaparecendo na cozinha. Quando voltou com uma bandeja caprichada, sentou ao meu lado e me olhou nos olhos. E agora me conta o que aconteceu. E então, pela primeira vez desde aquele dia terrível, eu desabafei. Contei tudo. A traição, a reação da minha família, a perda do emprego, a depressão. Bia me ouviu em silêncio, balançando a cabeça nos momentos certos, fazendo expressões de indignação quando eu contava sobre o comportamento da minha mãe. Meu Deus, Manu, disse ela quando terminei. Que família mais tóxica. E você ainda acha que foi culpa sua? Não sei mais o que pensar, admiti. Minha mãe disse que eu sempre exijo demais. Sua mãe falou isso porque é mais fácil culpar você do que admitir que criou uma filha que trai a própria irmã. Bia respondeu com firmeza. Exigir fidelidade não é exigir demais, é o mínimo. Aquelas palavras simples foram como uma luz no meu túnel escuro. Pela primeira vez em semanas, alguém havia validado minha dor em vez de minimizá-la. E o que eu faço agora? Perguntei. Perdi tudo. Bia segurou minha mão e sorriu. Agora você constrói uma vida nova. Melhor. Só sua. E eu vou te ajudar. Naquela tarde, tomando café com bolo de cenoura no apartamento da Bia, senti a primeira fagulha de esperança em muito tempo. Talvez ainda houvesse salvação para mim. Bia não era apenas uma vizinha gentil. Ela era uma força da natureza disfarçada de pessoa comum. Na semana seguinte ao nosso primeiro café, ela apareceu na minha porta todo dia às 9 da manhã, pontualmente, com alguma desculpa para me tirar de casa. Vamos ao mercado comigo? Preciso de uma segunda opinião sobre melões, dizia numa segunda-feira. Que tal darmos uma volta na praça? O sol está lindo hoje, insistia na terça. Descobri uma lojinha de artesanato incrível. Quer conhecer? Sugeria na quarta. No começo, eu resistia. Queria ficar na cama, afundada na minha dor. Mas Bia tinha uma persistência amorosa que era impossível de recusar. Aos poucos, comecei a me vestir melhor, a pentear o cabelo, a sair do apartamento por algumas horas. Foi numa dessas saídas que ela me levou até a ONG, Mãos que Transformam, no bairro Vila Independência. Era um projeto social que oferecia cursos gratuitos de capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles têm um curso de gastronomia que é uma maravilha, Bia me contou enquanto caminhávamos pela rua de terra batida. A professora é a Dona Carmen, uma mulher fantástica que já trabalhou em grandes restaurantes de São Paulo. Eu hesitei na porta do prédio simples, pintado de azul claro com algumas descascadas. Bia, eu não sei se estou pronta para isso. Você não precisa estar pronta, ela respondeu, segurando minha mão. Você só precisa começar. A sala do curso era pequena, mas bem equipada, com fogões industriais, bancadas de inox e todos os utensílios necessários. Dona Carmen era uma mulher negra de uns 50 anos, com mãos fortes e um sorriso que irradiava sabedoria. Quando Bia me apresentou, ela me olhou de uma forma que me fez sentir vista, realmente vista, pela primeira vez em meses. Seja bem-vinda, querida. Aqui a gente cura tudo com massa,
açúcar e muito amor. Naquela primeira aula, aprendemos a fazer pão de açúcar, algo tão simples, mas que exigia técnica, paciência, cuidado. Quando amassei a primeira bola de massa entre as mãos, senti uma conexão estranha com algo que eu havia perdido: o prazer de criar. A cozinha é terapêutica, Dona Carmen explicava enquanto demonstrava os movimentos. Mas quando a gente está com as mãos na massa, o coração se acalma e a mente se organiza. Ela estava certa. Durante aquelas 2 horas, eu não pensei em Rafael, em Michele, na traição, na minha família. Eu estava completamente presente, focada em cada movimento, cada textura, cada aroma que saía do forno. As semanas passaram e eu comecei a frequentar o curso religiosamente. Segunda, quarta e sexta, das 2 às 4 da tarde. Aprendi a fazer bolos, tortas, doces finos, pães artesanais, mas mais do que técnicas culinárias, eu estava reaprendendo a ter orgulho de mim mesma. Olha só esse brigadeiro gourmet que você fez, Bia exclamava, provando uma das minhas criações. Está melhor que os da confeitaria do centro. Dona Carmen também notou meu progresso. Manuela, você tem um dom natural para isso. Já pensou em vender seus doces? A ideia me assustou no início. Eu ainda me sentia frágil, insegura, mas Bia, como sempre, me encorajou. Por que não começamos pequeno? Fazemos uns doces para vender no condomínio entre os vizinhos. E foi assim que nasceu meu primeiro negócio. Começamos com brigadeiros gourmet e beijinhos de coco. Bia me ajudou a fazer as primeiras encomendas, divulgando entre as amigas do trabalho. Em 2 semanas, eu estava vendendo 100 docinhos por fim de semana. O dinheiro que entrava era pouco, mas significava muito mais do que apenas sustento. Era independência. Era a prova de que eu conseguia me reerguer sozinha, sem depender de ninguém. Cada docinho vendido era uma pequena vitória contra a voz da minha mãe ecoando na minha cabeça, dizendo que eu exigia demais da vida. 3 meses depois do curso ter começado, eu estava completamente transformada. Acordava cedo, fazia exercícios, cuidava da alimentação. Meu apartamento ganhou cores. Comprei plantas, troquei as cortinas escuras por outras mais claras, coloquei fotos alegres nas paredes. Mais importante ainda, eu havia parado de stalker Rafael e Michele nas redes sociais. Foi Bia quem me contou que eles estavam oficialmente juntos agora. Quer saber de uma coisa? Eu respondi, mexendo uma calda de chocolate no fogão. Não me importo mais. Eles se merecem. E era verdade. A dor ainda existia, mas havia se transformado em algo diferente. Não era mais o punhal cortante da traição, mas sim a cicatriz que me lembrava de quanto eu havia crescido. Sabe o que eu quero fazer? Perguntei para Bia numa tarde, enquanto embalávamos brigadeiros para uma encomenda. O quê? Quero abrir minha própria confeitaria. Bia me olhou com os olhos brilhando. Sério? Manu, isso é incrível. Já até pensei no nome, continuei, sentindo uma energia que não sentia há meses. Vai se chamar Doce Recomeço. Naquela noite, pela primeira vez desde o dia do noivado, eu dormi com um sorriso no rosto. Sonhei com uma confeitaria pequena, mas aconchegante, cheia de clientes felizes provando meus doces. Sonhei com uma vida que era completamente minha, construída com minhas próprias mãos e temperada com minha própria força. 2 anos e meio depois daquele sábado terrível de março, eu estava parada na frente da Doce Recomeço, minha confeitaria, segurando a chave dourada que simbolizava tudo o que eu havia conquistado sozinha. O ponto comercial ficava numa rua movimentada do centro de Sorocaba. Tinha vitrine ampla e um espaço aconchegante com 6 mesinhas para os clientes. Não acredito que conseguimos, Bia gritou, me abraçando forte. Ela havia sido minha sócia silenciosa, investindo suas economias no meu sonho quando nenhum banco quis me emprestar dinheiro. A fachada estava linda. Letreiro em cursivo cor-de-rosa. Vitrine decorada com doces coloridos. Plantas na entrada. Era exatamente como eu havia sonhado naquela noite, 2 anos atrás. O cheiro de bolo de chocolate saía pela porta aberta, atraindo os primeiros curiosos. Manuela, você tem que ver isso, Dona Carmen disse, me mostrando a fila que já se formava na calçada. Metade da turma do curso veio te apoiar. Meu coração se encheu de gratidão. Ali estavam Joana, que aprendeu a fazer pães comigo. Marcos, que sempre dizia que meus brigadeiros eram os melhores da cidade. Silvana, que me ensinava truques de decoração. Pessoas que se tornaram minha verdadeira família. A manhã passou voando.
Vendi bolos inteiros, centenas de docinhos, tortas fatias, cada parabéns que eu recebia, cada elogio aos meus doces, cada cliente satisfeito era uma prova viva de que eu havia renascido das cinzas. Foi por volta das 2 da tarde, quando eu estava organizando a vitrine para um movimento vespertino, que vi 2 silhuetas conhecidas se aproximando da entrada. Meu estômago deu um nó, mas não de medo, de curiosidade. Rafael e Michele pararam na porta da confeitaria. Eles pareciam diminuídos. Rafael havia emagrecido muito, tinha olheiras profundas e aquele terno azul que um dia me encantou, agora parecia largado demais no corpo. Michele estava com o cabelo descolorido, sem brilho, e a pele opaca que revelava noites mal dormidas. Com licença, Rafael murmurou, entrando hesitante. Podemos conversar com você? Bia, que estava atrás do balcão comigo, me lançou um olhar protetor. Quer que eu peça para eles saírem? Sussurrou. Balancei a cabeça. Precisava ouvir o que eles tinham a dizer. Manuela, Michele começou, com a voz trêmula. Nós viemos pedir desculpas e ver se você tem trabalho para nós. Por um momento, pensei ter ouvido errado. Trabalho? Rafael deu um passo à frente, cabisbaixo. As coisas não estão fáceis para nós. Eu perdi o emprego na metalúrgica faz 6 meses. A Michele também está desempregada. E nós erramos muito com você. Michele começou a chorar. Lágrimas que pareciam genuínas, diferentes daquelas lágrimas de crocodilo do dia do noivado. Manu, por favor, eu sei que não mereço seu perdão, mas estamos desesperados. Nossa mãe disse que não pode mais nos ajudar. Você é a nossa última esperança. Nossa mãe. Interessante como agora ela se referia a Dona Neuza como nossa mãe, quando 2 anos atrás eu era a filha problemática e dramática. Olhei para os dois ali, humilhados, pedindo minha ajuda. A ironia da situação era quase poética. 2 anos atrás, eles haviam destruído minha vida no meu momento de maior felicidade. Agora, eu estava no meu momento de maior triunfo, e eles vinham implorar minha compaixão. Senti uma pontada no peito, mas não era dor. Era algo mais complexo, uma mistura de compaixão e tristeza, por pessoas que ainda viviam presas às próprias mentiras e consequências. Vocês estão juntos ainda? Perguntei, mais por curiosidade do que por mágoa. Rafael e Michele se entreolharam, desconfortáveis. Estamos tentando, Rafael respondeu, mas não tem sido fácil. Nada tem sido fácil desde aquele dia. Respirei fundo e os encarei diretamente nos olhos. Sabem, vocês me deram uma lição muito valiosa naquele dia do noivado. Comecei, com a voz firme e serena. Vocês me mostraram que eu era mais forte do que imaginava, que eu podia sobreviver à pior traição e me reconstruir completamente. Michele tentou falar, mas eu ergui a mão. Vocês me fizeram um favor. Continuei. Me libertaram de uma família tóxica, de um relacionamento baseado em mentiras, e me forçaram a descobrir quem eu realmente sou. Rafael abriu a boca, mas eu não havia terminado. O que vocês me deram no dia mais importante da minha vida? Fiz uma pausa, observando as expressões esperançosas nos rostos deles. Eu retribuo agora com silêncio. Caminhei até a porta da confeitaria e a abri, fazendo um gesto educado mas firme para que saíssem. Desejo sorte para vocês, de verdade, mas essa sorte terão que construir longe de mim. Quando eles saíram, em silêncio e cabisbaixos, fechei a porta suavemente e me virei para Bia, que me olhava com admiração. Como você se sente? Ela perguntou. Olhei ao redor da minha confeitaria, o espaço que eu havia criado com minhas próprias mãos, o cheiro dos meus doces, o som dos clientes conversando animadamente nas mesinhas, a sensação de realização que me preenchia completamente. Livre, respondi sorrindo. Finalmente livre. Naquela tarde, vendi o último bolo da vitrine e fechei a confeitaria com o coração tranquilo. Havia escolhido o silêncio em vez da vingança, a dignidade em vez do ressentimento. E pela primeira vez na vida, eu me sentia verdadeiramente em paz comigo mesma. A mulher que fechou a doce recomeço, naquela noite não era mais a Manuela que havia sido traída 2 anos atrás. Era alguém muito melhor. Era alguém que havia aprendido que a melhor vingança é uma vida bem vivida. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou.
Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.